Bem-vindos ao Pensando em Conteúdo, seu podcast semanal sobre redes sociais, marketing digital e muito mais. Hoje com 2 convidados para o retorno do videocast, porque a gente tinha dado uma paradinha, gente. Mas como eram vocês dois, eu tive que fazer esse vídeo. Bem-vindos, Arlan e João. Prazer é nosso, eu que estou feliz de estar aqui com você. Bem-vindo. Pra mim é uma honra estar com essa dupla aqui. Muito obrigado, viu, Muito Thalita? obrigada, gente. E assim, o tema de hoje é franquia, comunicação, empreendedorismo e livro. É muita coisa que a gente vai falar hoje, né? E vamos começar nesse tema, pode ser um dos dois, a gente pode fazer um para o ímpar, mas eu vejo que hoje todo mundo virou não só o formador de opinião, um influenciador, mas uma pessoa que gera conteúdo. Antigamente a gente era palestra e eu ia embora para casa. Como é que é hoje para vocês? Que representam Cacau Show e Rei do Mate, né? Que são marcas, assim, amadas e queridas no Brasil demais. Depende muito do posicionamento. Tá. Eu acho que o que te leva a influenciar, como é que se fala? Influenciador. Influenciador é o que você faz, transforma e influencia as pessoas. No nosso caso, do sistema de franquias, nós já temos o nosso público que a gente precisa influenciar, que são os nossos franqueados. Sim. São os, né, e todo mundo que está trabalhando junto. Então, na realidade, o nosso trabalho de conteúdo, de influenciar, esse lado empreendedor, vem do lado dos franqueados. Então, independente, não é a rede social. Tá. Resumindo, não adianta nada você ter uma rede social se não tem o que falar, né? O que passar. Então, primeira coisa, o que eu preciso? O que eu quero transmitir de conteúdo? No nosso caso, é o espírito empreendedor, resultado, Legal. né? E buscar a felicidade do indivíduo, né? Obviamente, porque todo mundo vive daquilo. Então, como é que eu vou fazer com que o nosso franqueado seja feliz, ganhando dinheiro com o seu negócio e convivendo com a gente? Então, esse é o nosso conteúdo o tempo todo, né, junto com os nossos franqueados. Fala você um pouquinho de como é o seu Porque desafio. o João trouxe uma coisa aqui muito interessante, que é principalmente considerando aí a operação do negócio, franqueado dentro de casa. E o franqueado ele amadureceu muito. Hoje, aliás, já há um bom tempo que ele não é mais, faz assim porque eu sou o franqueador. Não, ele quer saber por que ele tem que fazer assim. E aí vem a importância de ter um conteúdo autêntico. As mídias, elas facilitaram a forma de disseminar esse conteúdo. E falando aqui, no meu caso, que a maior parte do tempo que eu atuo no franchising é na expansão, eu costumo dizer que franquia não se vende. A franquia ela é comprada. Tá. O franqueador, ele apresenta o que ele tem, o que ele oferece, para que a pessoa que está interessada na franquia entenda, poxa, esse negócio é para mim. E daí, mais uma vez, a importância de você ter um conteúdo autêntico e aproveitar o que hoje a gente tem muito à disposição, como nunca, não é? Muitos meios de comunicação. E aí a gente precisa realmente aprender a usar esses meios de comunicação para também combinar o conteúdo autêntico com a forma correta, o tempo, a maneira de comunicar isso bem, de chegar no público-alvo. Muito legal, muito legal. Eu tenho visto, a gente grava alguns CEOs, né? Aqui também, alguns diretores. E tem esse nervosismo de quando vem pra câmera, que dá o play. Vocês sentem um friozinho na barriga quando estão fazendo... Porque assim, eles não conseguem se enquadrar em celular. Meu marido tem 40, ele não consegue se olhar no celular e gravar um vídeo que fique enquadrado. Como é que é pra vocês isso? Eu não consigo também. Mas eu, em compensação, a gente consegue ter muita facilidade de se comunicar com o público. Perfeito. Porque, Perfeito. né, a vida do franqueador é comunicação. Sim. Então você precisa ter um momento de comunicação e não é além de ser um a um, você precisa ver o indivíduo um a um, você também precisa ter no coletivo, para você trazer a padronização. Então você tem as convenções, você tem os encontros, então você tem muitas formas, muito treinamento. Então, a gente vive de franchise, né? Na essência, é transferência de know-how. Então, como é que eu vou passar aquele know-how? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, Você vê que eu não entendo, é né? transferência Ótimo. de know-how. Então, como é que eu vou passar? Então, você precisa ter uma metodologia, você precisa treinar, dar uma palestra, dar um curso. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né, como franqueador. Acho que e a mesma coisa, acho que na área da expansão também é a mesma coisa com o candidato, né? Porque o palco em si, a gente está relativamente acostumado. Por exemplo, as convenções de franqueados, os encontros regionais. E é uma relação que ela é o tempo todo uma relação de interesses, às vezes, diversos. É uma relação conflituosa em boa parte do tempo. Jura? Né? Então, por uma questão de... Poxa, o franqueado, às vezes, ele quer uma coisa, o franqueador quer outra. No final, a rede bem-sucedida, ela chega no consenso. Tá. Mas aí vem, de novo, a importância da boa comunicação. Agora, realmente, aprender a usar os meios, eu vou contar um segredo aqui, que parte das coisas eu aprendo com a minha filha de 10 aninhos. Opa, boa. Outra parte, eu colo muito na turma de comunicação lá da Cacau Show. Eu sou colado em todo evento que tem, eu peço para eles me chamarem, porque eu vou aprendendo, fico antenado. Né? Esse processo do livro que a gente vai falar daqui a pouco, eu aprendi um monte de coisa.
E claro, você não. É muito difícil você ter a fluência, você ter ali a mesma facilidade hoje, né? Da molecada de 17, 18, 20 anos. Sim. Mas saber navegar um pouquinho por aí é necessário, porque você tem também o franqueado de 20, 25. Tem, e bastante. que você tem Eu que queria navegar um pouquinho por ali, né? Pegar um gancho no que o Arlan Claro. está falando. Ou seja, que nós estamos falando são duas coisas, né? O duro é que você fala, tenho medo. Lógico, todo mundo tem. Vem com medo, né? Eu compro um celular novo, é o meu filho que tem que me ajudar. Aí, ó. É isso aí. Da mesma, então na empresa também, nós temos lá os nossos universitários que nos ajudam, então, que fazem isso pra gente no sentido. Mas por outro lado, o que eles não têm? Eles não têm a nossa maturidade, não têm essa vivência, então o conteúdo. Então uma coisa é o conteúdo, a outra coisa é o meio. Sim, perfeito. Então como é que a Vocês gente vai pegaram casar? lá, cara. Então eu acho que isso daí isso que é o legal, né? Então assim, e eu fico muito impressionado essa facilidade que essa molecada hoje, quando tu chama molecada, Muito intuitivo, né? é muito intuitivo para eles. Então, os nossos conteúdos a gente vai lá, a gente delega, a gente fala, precisamos fazer isso. E eles vão lá e pá, tem essa facilidade Sim. que nós podemos não ter. Mas eu concordo com a Lama, só que a gente é obrigado a aprender e usar. Né? O desafio é como? Cada um vai ter que encontrar o seu caminho. Né? Então, ainda bem que a gente tem quem nos ajude nisso. Sim, eu acho que é poder errar também, né? Eu acho que o gerar conteúdo é você errar, aprender e insistir, porque vocês são vendedores, ponto. Eu sou vendedora, ponto. Então, essa é a essência de a gente ensinar as pessoas a serem vendedoras, porque às vezes o cara tá atrás das câmeras ali, não consegue se vender bem, né? Não consegue. Então, acho que essa troca geracional, ela é super fundamental pra gente, pra vida. E aí, a gente precisa do mais jovem, claro, precisa do quem tá no meio, precisa do quem tá mais velho. Eu acho que essa troca, ela é muito gostosa. E quando os CEOs vêm aqui, tipo... Teve uma semana que eu fiquei nervosa, porque ele tava, assim, muito nervoso. Ele é tipo o Steve Jobs, assim, super. Mas ele não conseguia falar, e eu aqui, calma, e nanana. Então, assim, às vezes também me dá um frio na barriga de dirigir os diretores, os CEOs, né? De ter esse carinho e eles respeitarem o meu trabalho, né? É muito a troca de, calma, eu tô aqui. E assim, às vezes você pode ficar nervoso. Mas não sabe é por que porque ele ficou nervoso? Ah, Ele ficou nervoso porque, na realidade, eu não conheço, não sei, mas... não vou dizer nomes. Não precisa falar. Mas o que acontece? É que ele não teve essa necessidade. Se ele tivesse a necessidade, ainda mais se ele é um CEO, ele ia se adaptar. Não, ele tá se adaptando, Pronto. ele já quer fazer de novo. Pois é. Ele falou assim, Já vai se terminou adaptar. quando eu venho Faz de parte. novo. Exatamente. Deu certo. É processo. Isso. Ou seja, a gente não pode ter medo de errar. Nunca vou esquecer na primeira vez que eu fui dar minha primeira palestra, meu Nossa. primeiro curso. Você não tem noção. Ah, você fica lá Foi uma tenso. coisa- É uma tensão danada. Né? Então, é uma loucura. Tensão danada. E é um processo. Mas se não fosse aquele processo, tudo aquilo que eu passei, eu não ia melhorar. Não, o primeiro podcast que eu fiz assim em estúdio, depois eu me assistindo, falei, nossa. Assim, de uma metade pra frente eu me soltei um pouquinho, mas a primeira Sim. metade, Muito louco. porque eu me assisti, eu dava nítido, eu me vendo. Sim. E agora a gente já vai um pouquinho melhor. Claro, tem muita coisa pra aprender. E também, quem tá desse lado aí contribui demais, Thalita. Entrevistador ou entrevistadora ajuda A demais. maneira de conduzir. A maneira de conduzir. É um aprendizado, assim, acho que, pra mim, eu trabalho com conteúdo há muitos anos. Eu comecei a fazer conteúdo em 2011, né? Até muito louca a minha história. Eu conheço de tudo um pouco. Eu era tech, fui vendedora do peixe urbano, cara. Então, tipo assim, eu peguei toda uma história e fui colocando isso em blogs, em conteúdo. E foi muito bom quando eu vi, comecei a chegar esse retorno. Pessoal, faz o meu conteúdo também, faz o meu. E aí, de repente, eu tenho uma produtora, né? Por conta desses anos de experiência. Mas não é do dia pra noite. Eu não poderia estar aqui falando para uma pessoa como é que ele deve gravar, qual é o tom que ele quer, se eu não tivesse um background para confiar em mim. Mas assim, daqui que chega aqui e confia em mim, não tenho 25 trilha anos aí, fazendo né? Eu isso, vou né? fazer um comentário que você acabou de falar, me lembra. Tem o Pedro Melo, é um cara muito legal também do franchise, de comunicação, e ele fez universidade, você tinha pílulas de conhecimento, de 60 Eu segundos. lembro Isso aí. Então ele MBA chamava- 60 segundos. Hã? MBA 60 MBA segundos. 60 segundos, boa. E ele me chamou para participar do MBA 60 segundos. Pô, não, João, você tá cheio de conteúdo. Mesmo porque só treinamento, capacitação sempre teve na minha veia. Sim. Né? Eu fui diretor de cursos e eventos da BF por 11 anos, né? Nossa, mas tá 25 na Cacau. Não. Ou Cacau não, na Rei do Mate. Não tem nada a ver. A BF, Associação Brasileira de Franchise. ABF, desculpa. É uma Sim. doação do meu Sim, tempo sim, por tudo que dedicação. eu Que recebi, foi dedicação. um dos idealizadores do primeiro MBA em franquias. Eu criei o curso, na época chamava CAF, Curso Avançado de Franchise, que era de formação de executivos em franchising, e montei o primeiro MBA de franquias do Brasil.
com a FIA Provar. Inclusive, Permanece até hoje. na primeira Fizemos turma, a primeira turma. Tive essa honra de Olha ser que colega de interessante. sala do João. Eu criei e ainda fui sentar lá do Pois lado. é. Que perfeito. Me chamaram, João, você não vai vir dar aula aqui? Eu falei, não, eu também quero fazer. Não, e um Nada dia eu melhor. perguntei, falei, João, mas você não sei se você lembra disso. É? Eu falei, João, teve você, mas fulano, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são professores. E aí você me explicou, pô, a primeira turma, precisa dar força, dar peso, Claro. né? Não, mais do Não, que pra isso. mim foi uma honra. Não, foi o maior aprendizado. É que a gente tem que mudar. A gente sempre tem coisa para aprender. Ponto. Sempre. Então, eu te digo. Então, Perfeito. mas, resumindo aqui, aí chegou o Pedro e falou assim, João, tal tema, só que eu tinha 60 segundos. Sabe que tudo aquilo que a gente sabia, tudo que a gente acha que a gente sabe, Acabou. não dá. Porque ele falou assim, João, aí Como é eu que tive faz? que fazer umas 20 mil gravações. Ele falou assim, João, é essência. E você escolher a essência do que você Tem vai esse falar. vídeo? Ou não tem? Eu não sei, precisa procurar na Talvez internet. YouTube e tal, porque no na época YouTube. nem. Na época Era muito legal. não era no YouTube colocar. Talvez hoje tenha lá. Mas era disponibilizado. muito conteúdo. Mas a mensagem aqui. E hoje nós temos isso. Hoje nós temos um programa de 40 Minutos que você corta, 60 segundos. Pronto. É. Quanto conteúdo a gente vai conseguir falar para não ficar enrolando, para poder É. ser atrativo? Mesmo porque senão as pessoas, hoje elas têm muitas opções. Elas vão sair, elas não vão querer assistir até o final. E é a mesma coisa, como que eu tenho que para reter as pessoas? Sim. Então, E a mesma coisa acontece é com o tempo. você. É. Esse é um exercício constante que eu faço até hoje e é difícil. Então, acho que você perguntar para mim qual é o grande desafio é como você consegue a gente pegar qual é a essência do que sintetizar. Você vai resumir tudo aquilo que você Sim. gostaria de falar. Principalmente porque quem gosta de compartilhar conhecimento, quanto mais você ganha experiência, você quer falar, você quer transmitir. Então é um desafio. Você fala, não, você tem 30 minutos, você tem 20 minutos num tema que às vezes você conseguiria desenvolver facilmente 4 horas. Sim, porque assim, na verdade, vem insights na hora, você vê um outro ponto de vista, às vezes a gente repete, a gente é muito repetitivo. Como eu faço os cortes de quase todos os nossos clientes, quase, tá? O do que vocês foram entrevistados, não. Mas eu vejo que isso, na frase você volta 3 vezes a mesma coisa. Então dá pra sintetizar e deixar uma coisa resumida 1 minuto. 3 minutos eu consigo resumir em 1. É Você muito falando louco. isso, eu comecei já a me enxergar, né? É porque a gente gosta de repetir por causa da afirmação, aquilo que a gente acha Isso. importante para poder... Mas é Quer certificar legal. que a pessoa aprendeu. Porque muito daí louco. a segunda parte é o que eu deixo. A primeira você tá primeiro confabulando, tá? É. Você tá aqui falando, e aí na segunda você já fala, não, é isso, o passo é esse. Aí você sintetiza, mas eu preciso te deixar à vontade pra você fazer isso. E aí quando você deixa você à vontade, é mais fácil. Gente, se vocês quiserem saber a história deles, não vai ser aqui. Vai ser lá no pessoal do Central do Varejo, que tem uma entrevista inteira com cada um. Pode botar no meio agora, com cada um. Vamos deixar o link na descrição, que lá vocês contaram tudo, né? Da vida de vocês, né? Não, Como é que foi? tudo Tudo não, não, 1h10, né? 1h20, não. Mas não 1h20 É, o meu, deu seu. 1h20 também, Uma quase hora dá pra e falar. 20. E não consegue, não é. E na verdade a gente vai falar de um assunto, né? De um Isso, tema. Tem isso. tanta coisa Tem. que é difícil, mas não é. Gente, é aquilo que a gente falou mais uma vez. Como é que a gente vai conseguir pegar o que é importante do que é da Isso. essência? Bom, não dá pra falar. Exatamente. Não dá, então por Não, isso e que eu... tem, que eu- tem desculpa. uma característica aqui que eu tô pensando agora, João, que nós temos em comum. Você tem 25 anos, Rei do Mate. É isso? Só de rei do mate, é. Eu tô indo para 20 de cacau. Hoje em Caramba. dia é pouco comum você ver isso. Sim. Né? Então, você acaba... Você vê tanta história acontecer, entendeu? Com franqueados, com a rede, que o tempo é sempre curto. De franquia eu tenho 32 anos. 32. Mas por isso que eu falo assim, eu não costumo falar da pessoa que eu convido. Porque em qualquer lugar já tem falando sobre. Sim. Em vários lugares já tem. Eu quero já ir Sim. os perrengues da vida. Agora vamos falar um pouquinho de negócios, mais conteúdo. Como é que o franqueado chega até vocês? Como é que é essa comunicação? É o marketing que faz, a indicação, são vocês? Vamos lá. Eu acho Olha, que vai nós temos um você professor agora, aqui. vai Nós você. temos um professor aqui. Não, assim, o melhor vendedor de franquia é o franqueado, Perfeito. Thalita. O melhor vendedor. Porque o franqueador, ele tem como papel criar uma marca forte, ele tem como papel prestar o melhor apoio ao franqueado no sentido de gestão e, naturalmente, ter um produto ou serviço que seja competitivo lá na ponta. Quando eu chamo competitivo, é que ele deixe uma relação de ganho para o consumidor, para o cliente final, para o franqueado e para o franqueador. Toda a cadeia precisa ganhar.
Né? Isso vai fazendo a marca se tornar forte. Isso vai fazendo o próprio franqueado, inevitavelmente... mas o franqueado ele faz propaganda da franqueadora. Se ele está feliz, ele atende o cliente bem, ali ele já está fazendo propaganda da franqueadora. Né? Então, ele ganha comissão se ele fizer indicação? Pouquíssimas franqueadoras têm esse programa, tá? É raro, algumas fazem, mas não é aí que tá a mina de vender franquia. É força de marca, é ter mercado para crescer, né? Mas principalmente ter no franqueador visão de negócio, na minha leitura, e coesão de rede. E aí quando você tem essas ferramentas, sempre muito investimento na marca, não no vender franquia. Perfeito. Por exemplo, a gente criou já tem uns 3 anos, um perfil no Instagram, Negócios Cacau Show. Foi espetacular aquilo lá. Hoje a gente estava falando com a turma de comunicação porque a gente criou aquilo lá em puro ato de rebeldia. Porque a área de comunicação não queria. Ato de rebeldia. Não queria. Esse é muito bom. Eles não queriam porque tinham receio, poxa, mas vai confundir com o produto, com a marca. Só que veio março de 2020, nem quero tocar no assunto que aconteceu lá, mas todo mundo viu que foi 2020 e eu precisava me comunicar com os prospectos. A gente parou de fazer reunião, eu falei, gente, vamos criar nosso perfil no Instagram. No final do ano, a gente tinha ali mais de 3 mil pessoas, a turma da comunicação falou, poxa, deixa agora a gente tomar conta, mas é tudo que a gente quer, porque eles sabem fazer, sim, não é? Sim. E aonde eu quero chegar? O que a gente combinou desde sempre? Gente, nós não vamos colocar o nosso papel nesse perfil não vai ser venha ser um franqueado, seja um franqueado, nós vamos colocar conteúdo do negócio para a pessoa se interessar pelo aspecto qualitativo em ser um franqueado. Legal. Né? Então eu acredito muito nesse caminho. Mas não tem mídia? Tem, você também precisa se expor. Mas se você não tiver o que entregar, lembrado, né? a sua mídia morre 2 segundos depois. Eu vou pegar um gancho, eu vou pôr fogo aqui. Bota. Fogo Pode no pôr parquinho. fogo, eu vou pôr fogo. Bora, João. Porque nós temos uma coisa. Franquia não se vende. Olha o microfone fazendo... Franquia não se vende. Eu fico muito assustado com as aceleradoras de vender polêmico. franquia. Porque uma coisa é você vender, outra coisa é o outro lado quem vai entregar. Porque quem está vendendo não é quem vai estar entregando. E se for a mesma pessoa que está fazendo um processo dessa maneira de aceleração, sem ter estrutura, sem ter suporte, está vendendo coisa que não vai entregar, que vai dar problema. Vai dar ruim. Então vai dar ruim. Então o que eu acho? Porque a mídia é maravilhoso, gente. Que ambiente incrível que as redes sociais. É de uma potencial incrível, só que nós temos que ter uma responsabilidade. Então nós temos que pensar, primeira coisa, no nosso caso, é na longevidade do processo. Sim. E eu vou dar um exemplo aqui, para mim é referência de mercado. Não estou falando aqui porque está do meu lado. Tá? Cacau Show teve um ano que teve uma meta de abrir 1000 lojas no ano. Do ano retrasado. Chocada passada. 1000 lojas. Foi ano passado. Ano passado. Vendeu 1000 e quantas? 1000 lojas, nós inauguramos 1002. Mas só que calma aí. João, então você está falando de aceleração. Mas só que antes de fazer isso, quantas 1000 lojas você já tinha? Veja, eu costumo dizer o seguinte, a gente demorou quase 20 anos para fazer 1000 lojas em um ano. Sim. Né? Então, já existia, a gente já tinha mais de 2.500 operações, teve um plano que aconteceu 2 anos antes, tinha produto, tinha estrutura, porque assim, a gente tem uma responsabilidade com o franqueado. Perfeito. Tem sonho envolvido. A entrega. Ou seja, porque uma coisa é, vendeu 1000, você vê? Como é que você vai Quantas fazer a lojas você geração? implantou no mesmo ano que você vendeu as 1000? A gente entregou as 1000 inauguradas. Inauguradas. Você tem uma Inauguradas. estrutura. Não, Então é. hoje tem gente que vende franquia, aí você vai perguntar uma rede. Quantas lojas você tem? 200 lojas. Quantas operando? 20. 30. Jura que tem Porque não? Eu vim de 100 lojas para inaugurar. Depois não consegue. Não adianta. Você nem sabe se ela vai estar viva depois. Então, o que eu quero dizer aqui é... Doideira, eu não sabia disso. Então, Não, felizmente é a minoria dos casos, tá, É Thalita? minoria. Tá, mas a Felizmente. pessoa que tá Agora, assistindo precisa ter e quer saber responsabilidade de com esse franquia, tem que negócio. prestar Claro. atenção. Mas, Claro. gente, eu estou fazendo essa associação para mostrar o poder da comunicação, É. o poder do canal. É um canal forte, é um canal... Mas cabe aí... Eu falei, eu vou colocar fogo no Mas eu vou negócio. continuar, Não, senão eu vou não é botar o João. fogo também. Senão não joga, eu vou colocar fogo. Porque o que acontece aqui? Nós estamos falando de atividade empresarial. Sim. Ser empresário envolve riscos. Sim. Então, é óbvio, então as pessoas também tomarem coisa. O que eu digo, quem está ouvindo, o que você quer ouvir? Você quer ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, que você quer ouvir, ou que você precisa ouvir? Sim. Eu sou a favor de ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Mas para isso você precisa ter maturidade, aceitar, e até para saber, esse negócio não é para mim. É a tendência do ser humano é acreditar no resultado fácil, no milagre. E Mas não é milagre isso não que eu vou existe. falar. No outro podcast eu falei. Eu parei de fazer conteúdos assim. Eu era menina executiva, meu arroba. Eu adorava postar conteúdo. Tem uns seguidores lá no Instagram, crescia, mas eu não conseguia falar como o pessoal de motivacional consegue. Então, eu não consegui crescer, porque eu não consigo.
Eu tenho que falar a verdade. É como você tá falando. Eu tenho que... Não, eu não consigo. Mas não é questão disso. Ó. Não, eu tô dizendo do meu lado, do meu negócio. A Cacau Do Show meu está aqui negócio. como prova. Mas, na realidade, é como você está estruturado o seu momento. Sim. De repente... Não, agora é o meu momento. Depois de tudo Exatamente. isso, é o momento E do estúdio. até É o hoje. momento peguei tudo isso, aprendi. Mas, assim, para ser grande, por exemplo, no Instagram ou em alguma rede social, eu tô nesse ponto. Eu desisti, por quê? Porque não era meu tom. Encontrei o meu tom sendo produtora, e muito mais do que falando de empreendedorismo. Mas, tô dizendo, eu mudei depois de muitos anos, mas eu não conseguia fazer que nem eles Mas só que faziam. você vai para a qualificação do teu público. Isso, perfeito. Você atinge quem você Perfeito. quer. Você não, Perfeito. não adianta você querer abraçar todo mundo. Até hoje eu Não falo para quero. nossa turma de expansão que se no final de cada reunião de expansão não tiver um grupo próximo de metade falando assim, legal, mas não é isso que eu quero para mim, a gente não fez nosso papel direito. Porque as reuniões de expansão ela tem que servir para despertar aquela pessoa que já estava interessada, que gostou, que quer conhecer mais, mas tem que servir também para aquela pessoa falar, poxa, isso aqui não é para mim, não é o meu negócio, Isso, não me identifiquei perfeito. com aquilo. É isso, eu não consegui Entendeu? me identificar porque eu vi. Eu não vou falar nomes, mas temos vários motivacionais que eu vendi minha startup por não sei quantos milhões, na verdade não era verdade. E não sei o que, a galera falando demais e fórmulas, menina, é tanta fórmula que eu, Jesus. Então eu tentava falar de empreendedores. Não, gente, empreendedores real, ninguém quer saber empreendedores real. O pessoal quer fórmula fácil. Ah, saca onde que tá a E aí diferença? agora sim. É a monetização. Aí são um negócio. Aí a pessoa, quando ela pensa na comunicação como monetização, ela não está preocupada com o Isso, conteúdo, ela está isso. preocupada com É isso, monetização. eu acho que é isso. É Então, isso. quando você faz, o que nós estamos falando aqui é o contrário. Você consegue monetizar com qualidade. Sim, Você consegue claro. ter. Então, que nem eu Tô falei. fazendo um parâmetro Exatamente. do meu Porque negócio você pode não amadurecer. ter tanta quantidade, mas você vai ter qualidade, Verdade. frequência e um público realmente focado naquilo. E pode ter quantidade. Então vamos voltar de Tem, novo é para nossa vocês. ver seu case. Você tem quantas o seu lojas? case. Nós somos 300 lojas. Vem cá, ele cresceu num Só ano. 300? 300 lojas. Que dá trabalho para cuidar, viu? São Dá 191 trabalho. franqueados. Tá certo? E fomos eleito agora a melhor empresa franqueadora do Pois Brasil. É, porque pra mim é tão forte a marca de vocês Sim, que eu achava que tinham ponto. 50 mil. Nossa, Tô Bom, brincando, não, foi que exagero, bom. mas então que bom. pensei que tinha Mas mais é de que- 1000, porque você mas tá no aí- aeroporto, que é mas onde são eu modelos passo. de negócio. Você fala assim, mas qual foi o modelo de negócio? Né? Então, cada um você tem que ver onde você quer chegar. Então, já te digo, se nós fôssemos usar, hoje nós somos eleitos a melhor empresa franqueadora do Parabéns. Brasil. Já ganharam Mas selo de comunicação. excelência assim diversas vezes. 24 É bom que vezes um ajuda o consecutivas. outro e tá tudo certo. 24 Não, imagina. vezes consecutivas selo de excelência. 24 vezes. Pouquíssimas empresas no Sim, Brasil têm isso. Sim. Tudo que se a gente tivesse conteúdo, colocasse ia fazer 1000 lojas, 2000. Ia. Mas o problema, será que eu tenho? Mas eu tenho uma estrutura, eu Pra tenho isso. como Pois entregar? Eu também nesse quero sentido. crescer. certo, e não Eu tem quero certo crescer, nem eu errado também nessa quero história, Então não viu, estou. Thalita? É diferente. objetivo, é objetivo, entendeu? Não- É maneira. Porque Sim. o pessoal às vezes chega pra bater um papo com a gente, poxa, mas vocês têm... Eu falei, gente, não quer dizer que a gente tá certo, não quer dizer que você tá errado. No final das contas é o seguinte, eu tô entregando pro meu cliente, porque franquia passa por entregar e compartilhar prosperidade. Poxa, Sim. eu tô compartilhando prosperidade, Boa. eu tô feliz, eu tô indo dormir Perfeito. com a minha cabeça tranquila no travesseiro no final da noite. Então, na coisa de quantidade, se pautar no franchising, somente como quantidade é um equívoco. Tá bom. Quantidade ela é importante, porque o franchise é um sistema de multiplicação, mas você precisa ter consistência, você precisa ter perenidade. Entrega, Ah, né? mas olha só. Potencial. E o modelo do negócio. Interessante. Então, o Rei do Mate tem um modelo de negócio que é um investimento alto, Sim. tá certo? Proporcionalmente para vender café, mate. Máquinas pra- que pra acompanham gente né, a conseguir Aquele loja. suco maravilhoso que eu gosto. Para a gente conseguir, você tem um investimento que vai em torno de 450 mil sem contar o ponto. Né? faz muita 550 diferença. mil. É Tá bastante. certo? Então, qual é o investimento do A loja container? container 75 mil. 75 mil. Então isso faz muita Sim. diferença. Você tem Uma grandeza de qualquer nessa negócio, de Então, se 70 você para monta- 350, 400, entendeu? 500, Então- você então- falou. 500. Então, pensa É num carro. 550 mil. Então- Eu tenho 70 mil dinheiros para comprar um carro. Eu tenho 500 mil dinheiros para comprar um carro. Então, mas são modelos diferentes de negócio. Então, E o que você vai se identificar Por- mais também. por isso que eu não me comparo. Nós somos complementares. Porque eu falei que eu admiro. A Cacau Show fez a lição de casa. Como o Rei do Mate faz a lição de casa para o nicho dela, para o mercado. Perfeito. E eu te digo, e a gente quer crescer. Eu queria ter 3 mil lojas. Ó, a gente tem que falar de coisa boa. Consumidor para isso tem, Né? junto. É uma Exatamente. delícia a loja, É, viu? eu não posso- eu eu sou sou fã, maravilhosa. cara. Comida integral, eu gosto. Eu sou fã. Você falou de prosperidade, né? Quando a gente tem case. O Boticário, a maior empresa franqueadora de beleza do mundo. Sim. Tá certo? E do Brasil também está entre vocês dois, estão acho que disputando. Os dois maiores. Os A gente- dois maiores. Esse ano a gente passou Vocês passaram eles, como né? uma franqueadora. Mas, olha que coisa. Eles também têm O 8. que nunca foi um objetivo, tá? Foi uma consequência. É consequência. É outra coisa. Case maravilhoso também. Lá. E os franqueados do Boticário.
com uma prosperidade. Você tem franqueados do Boticário hoje que faturam mais que grandes franqueadores. Mas Que são doideira. potências, mas que redes inteiras. Eu lembro que Franqueados. E você vê, por um acaso, você falando do Boticário agora, quem fez o prefácio do livro foi um franqueado do Boticário, o pós-fácio o João que está aqui do lado. É verdade, eu tive essa honra, né? Sim. O Eric Cavalieri. Nossa, É um então, outro são parceirão. coisas incríveis. Então, Sim. a Arlan falou uma coisa: prosperidade é gerar valor. Então, como aquele conteúdo que eu Sim. tenho vai gerar valor para o outro, que vai fazer com que o outro também Meu prospere. conhecimento, né? Com o meu Pode. conhecimento Ponto. que eu consigo tornar em conteúdo e toda a evolução nossa profissional, chegamos em algum ponto que beleza, né? Então, na minha visão, é muito clara isso, né? De a gente ter esse potencial de estar aqui com você hoje, de poder conversar de igual para igual e a gente tá aqui trocando ideia, mesmo fogo no parquinho. Não tem problema não, porque eu acho que tem que criticar certas coisas no mercado mesmo, porque hoje em dia a Mas gente tem que se posicionar também. Eu não estou... Importante, essa crítica que eu estou fazendo é apenas Sim. na forma, depende do Sim. objetivo. Porque a responsabilidade, sabe também de quem é? Do público que está ouvindo para refletir na tomada de decisão. Mas eu vou te trazer num Então, nós temos uma responsabilidade e quem ouve também precisa. Por isso que eu estou falando nisso, para jogar para o Sim. público também essa responsabilidade. Eu acho assim que também que se você compra uma franquia dessa e você tem uma experiência ruim, você vai falar mal da franquia de uma forma como um todo. É que nem quando eu tinha uma empresa de influenciadores, eu tive uma agência de influenciadores. E eu falava, gente, influenciador não vende. Influenciador gera conteúdo. É diferente. Então, eu saí da empresa e tal, e hoje em dia eles são geradores de conteúdo, eles não são vendedores. Né? Então, é a mesma coisa. O cara sai falando mal de influenciador porque foi vendido pra ele que o influenciador vendia. Mesma coisa. Você fala mal da franquia porque o franqueado falou que ia ser um milagre e aí ele sai com ódio do mercado. Nunca mais empreendo nisso porque o pessoal me enrolou, mas foi porque uma pessoa como essa, uma empresa como essa não tão séria, ela deixou frustrado aquela relação. E né? aí entra de novo naquela coisa da pessoa que também precisa ser responsável, porque ele vai ser um empresário ou um Sim. empresário, ele também analisar a decisão que ele vai tomar, porque entra na tendência fácil de culpar o outro. Ah, não, a culpa é do Muito, outro. muito. Poxa, você é empresário, você tomou uma decisão. Perfeito. E você também tem esse papel de buscar informação, buscar referência. Sim. Eu acho que até hoje, assim, de franquia e mundo de influenciadores, que acho que é muito, tudo se comunica muito bem. Os influenciadores também perceberam, eles achavam que eles vendiam lá atrás. Eles pegavam e faziam muitas campanhas que não conseguiam performar. E aí a marca, teve uma empresa que ela trabalha com SMS, não vou falar qual. Eu falei pra ela, não faz essa campanha. Não faz essa campanha, porque eu vi na plataforma de influenciadores que eles me chamam pra campanhas. Me chamavam, eu não faço mais. E aí eu falei, gente, essa campanha vai dar ruim. Fizeram, nunca mais fizeram. E depois falaram que não tinha. E eu mandei um direct pro pessoal, mandei mensagem, falei, não façam essa campanha. Tá errada a formatação. O B2B não é assim. O B2B é long tail. O B2B, ele demora. O B2B não é um post no Instagram, clica aqui, que não vai clicar. Eu tenho um case muito legal que eu fiz para uma empresa. Fiquei 3 anos fazendo um vídeo para Yugo, que é uma startup de meio de pagamento. Cara, eu não entregava venda, mas até hoje tem acesso no canal. Então, tem vídeos de 3 anos que performam ainda. E as pessoas ainda baixam os e-books. Então, assim, olha o investimento que fez em 18 meses e ele tem um retorno... Mas aí você vai para outro ponto fundamental, que é a dificuldade que nós temos. Do retorno mais longo? É acertar essa linguagem. Sim. Acertar a linguagem é um grande desafio. Perfeito. Então, eu vou te digo. Nós somos uma empresa, o Redmart surgiu em 78. Tá. Tem 30 de franquias. Nós somos analógicos no DNA. Ponto. Sim. Então, nós não surgimos nesse mundo da mídia. Imagina ele Então- a pandemia, né? Tipo, Então o que acontece? Todo mundo se Então a transforma gente muito. precisa se transformar, aprender. Perfeito. Então, acertar na veia essa comunicação, Perfeito. por isso que é forte, é forte. Então, se você perguntar, João, qual é o desafio que vocês têm hoje? É acertar essa comunicação nesse equilíbrio. Porque como que eu vou atingir o máximo de pessoas com esses valores, com esses cuidados, mas é acertando a comunicação. Esse acho que é isso que você falou é incrível, porque a gente sempre está aprendendo, né? Sempre. Então, eu acho até desses erros do passado, como é que eu vou corrigir, como é que eu vou fazer, mas como que eu posso usar o melhor. Sim. Muita gente me pede, você pode me apresentar um influenciador que faz isso? Qual é o seu objetivo com isso? Não, que eu preciso vender, então vai fazer ads. Pronto. Não faz isso. Não é assim. Não, então, assim, a gente tem que também dar o conselho correto. O franqueado chega lá, não tá preparado, você vai falar, putz, cara, acho que você não tem o perfil. Você vai ter que ajudar também nessa jornada, isso né? passa pelo negócio franquia. Você Sim, falar pra sim, pessoa que ela sim. não tem o perfil. Perfeito. Entendeu? E o interessante é que boa parte das vezes, nas experiências que eu tive, o cara ele fica bravo. Claro que ele tem uma frustração, mas o pensamento que ele precisa ter, e às vezes até vem depois,
Cara, esse cara vive de fazer loja, de crescer. Se ele tá falando que ele não quer fazer negócio comigo, ele tá me poupando de um erro, porque não vamos ver é isso. Perfeito. Né? É muito louco isso, né? De você dizer não. E tem vezes que chegam projetos aqui que a gente tem que dizer não também. Tipo, não faz muito sentido projetos que não sejam mais tão diversos, assim. Projetos mais... A gente pegou algumas coisinhas assim que a gente fala, nossa, paga a conta, mas não... Isso não vale a pena, sabe? A gente quer uma coisa mais humana hoje em dia. Claro que eu não escolho o cliente, não tenho como. Mas a gente tem que falar não, às vezes, para certas coisas. Que chegou um projeto que ela queria que fosse pro bono 100%, se eu não consigo, infelizmente. Mas ela tem um filho que é... Ele é o quê? Autista? Ele tem um problema mental, eu acho, vamos dizer assim. E ela conseguiu, pelo governo, um monte de coisa. E ela consegue hoje pagar tudo do filho, do bom e do melhor. E ela falou, putz, quero fazer esse podcast com você. Eu falei, cara, eu não fecho a conta ainda, assim, pra te abraçar, e ela conseguiu um estúdio, a gente super compartilha, tal. Esse é um projeto que eu queria, tá? Vamos pegar as marcas grandes e vamos patrocinar. Tá, porque tem uma nobreza enorme, mas não dava. Tem uma nobreza, mas é quem vai atingir, né? Onde É. o que você vai atingir, quanto que você vai atingir, qual o mercado que você vai atingir, qual a abrangência, concordo. Mas eu gosto das pessoas procurarem a gente, eu fiz super uma mentoria com ela, mas às vezes também a gente tem que falar um não por um outro motivo. Às vezes é um não, porque esse projeto, a minha noção, teve umas meninas aí de poucas idades e falaram que queriam falar de relacionamento. Falei, bom, acho que é melhor... Mas quantas pessoas têm essa consciência de falar um não, que nem... A gente fala um não bem tranquilo, assim. Eu acho que, então, assim, mas nós estamos falando de Já você. tá bem resolvido. O que nós estamos falando aqui é de conscientização. E eu acho que é esse processo que nós temos que amadurecer no mercado como um todo. Né? Esse equilíbrio. Isso, perfeito. Então, acho que... Poder conversar. É que nem término de relacionamento. Você tem que existir, vai existir. Isso, você não pode sempre ficar chateado. Claro, houve uma traição, uma coisa, é uma outra história. Você não tinha esse acordo, né? Tudo é acordável, mas eu acho que tudo o dizer não para um franqueado, o dizer não para um futuro cliente, o dizer não. Tem certas coisas que a gente tem que começar a amadurecer. Que o não é a pior coisa do mundo. Você vai ficar de bico, lógico. Em franquia se fala muito combinado. Combinado. Franqueado muito combinado. Olha, tá dentro do combinado. Pois é. Para mim é alinhamento expectativa. Essa é a palavra-chave nossa no Rei do Mate. Você perguntar, João, qual é o fator de sucesso do Rei do Mate? Das nossas relações com os nossos franqueados, para vocês atingirem os 24 selos de excelência. Alinhamento expectativas. Agora eu pergunto, combinado João, você faz um alinhamento de expectativa hoje e não precisa fazer nunca mais com o franqueado? Não, o tempo todo, é constante. Todo dia, todo ano. Olha o batimento da mesa. Mas, sabe... tá só o Red não tá falando nada lá que tá batendo, hein? Mas sabe por que a gente precisa alinhar sempre? Porque o mercado muda. Muda. Muito, olha, eu tenho um franqueado que entra, ele avalia o Rei do Mate no que é hoje. Daqui a um ano, tudo aquilo que eu ensinei para ele, como ele tem que fazer, eu vou estar tendo que fazer diferente. Porque se eu não fizer diferente, eu não vou estar competitivo no mercado. Aí quando ele se acostumou a fazer do jeito que eu ensinei lá atrás... Já mudou. Pô, já mudou, mas de novo. Eu falei, sabe por quê? Porque o mercado está muito dinâmico. Antigamente, essas mudanças demoravam muito mais. Sim. Eram 5 anos, 4 anos, então você se acomodava. Hoje o varejo é de uma velocidade. E a entrada de franqueados novos também contribui para essa cobrança do franqueador, para ele estar sempre evoluindo. Porque o franqueado mais antigo, ele vai vendo o processo de melhoria acontecer, e ele começa a falar, poxa, evoluiu muito, que legal, tá muito bom, e ele sempre acha que tá bom, né? Agora o franqueado novo, ele entra falando assim, nossa, isso não é bom. A tendência do mais antigo fala, não, já tá muito melhor. Só que esse novo, essa cobrança também faz o franqueador estar sempre evoluindo. Então você puxa a rede, esse processo de transformação. Então, alinhamento de expectativas é o tempo todo. Concordo com você. O combinado não sai caro, né? Eu acho que é para todos os lados, para todas as histórias. Mas falando dessa história, eu quero puxar, que a gente já está em 34 minutos, a gente vai até amanhã. Quero falar Empreendedores de Coração. Olha aí. Seu livro, esse aqui é o meu livro, ó, Jéssica Rainbow, tá aqui embaixo de propósito. Eu não sabia Olha aqui. dele. Vai Gontijo aqui, Steve Jobs embaixo. Tá todo mundo bem aqui. Conta. Abre o seu coração. Eu conto. Quer falar naquela câmera? Eu conto. Olha, Empreendedores de Coração, Empreendedores de Coração, lançamento em outubro, não é? Já está sendo vendido aí através da pré-venda no site da editora. E esse projeto, Thalita, eu tô muito, muito empolgado, muito emocionado. Por quê? O que ele traz? São histórias de empreendedores franqueados de diferentes marcas e segmentos. Então ele não traz histórias somente de uma marca. Aliás, o objetivo aqui não é falar da marca, fazer propaganda da marca. Inevitavelmente você traz as marcas.
marcas. Ah, que ótimo. Mas os protagonistas são os franqueados, com as suas histórias, suas trajetórias, seus aprendizados, e todos eles com histórias de superação. Mas histórias de superação que você fala assim, poxa, são todas aquelas pessoas que economicamente tinham uma situação muito difícil para chegar. Não, tem empreendedor aqui que ele teve uma situação econômica confortável, mas para ele chegar onde ele chegou, ele precisou passar também por persistência, por perseverança, por resiliência, por bater na porta do franqueador. Tem uma aqui que ela foi 5 vezes na porta do franqueador, e o franqueador falava assim, não, nessa praça aqui eu já tenho franqueado, eu não quero. Né? Ela foi 4 vezes. Na quinta, ela foi com um projeto diferente. Criou o primeiro drive-thru da rede dela no mundo. O cara olhou... Pô, tá bom, vamos abrir. Colocou lá num cantinho da cidade. Hoje, na cidade dela, que é uma capital, ela tem todas as unidades franqueadas dessa rede. Legal. Por exemplo, né? Tem um franqueado aqui, que ele é o Edu da Chili Beans, é o maior franqueado da rede Chili Beans. A história de vida dele tinha tudo para a coisa não acontecer como aconteceu por problemas pessoais. E é um cara super bem sucedido. Eles falaram, não, ele é super bem sucedido porque ele é o maior franqueado, tem 25 lojas de Chili Beans. Também, mas a gente tem em contrapartida uma outra franqueada que ela tem uma unidade da rede e é plenamente realizada. Então o objetivo... Para cada pessoa, objetivo pessoal, né? Claro. Do negócio pessoal, muito legal. Então o que eu quero, a minha missão, meu propósito com esse livro é levar para pessoas que pensam em ser franqueados ou que já são franqueados. E no meio do caminho eu descobri também outro público, que é quem trabalha no varejo, funcionário de loja. O Edu da Chili Beans era funcionário de chão de loja. Sim. Não é? O Eric que faz o Eric, que faz o prefácio. Ele era funcionário de loja e hoje é um dos maiores franqueados do Boticário. Né? Então são histórias que você percebe também, não é um livro técnico do franchising, mas toda a parte técnica ela é trazida através das histórias dessas pessoas, através das histórias de vida. E eu brinco, né? Tem alguma pretensão de falar para o franqueador que o santo graal do perfil do franqueado está aqui. Eita! Porque arrasou. Essas histórias vão permitir, eu acredito, ele a entender muito mais que na hora de avaliar um franqueado, o que a história de vida daquele cara fala é muito mais alto do que uma formação técnica, do que eventualmente, claro, é necessário ter o capital para investir, mas lógico, tem uma força, soft skills. Tem uma força no que ele traz, soft skills, né? Então, e foi um projeto delicioso de fazer. Em todas as entrevistas eu me emocionei, né? Umas 3 ou 4, é aquela coisa de falar, nossa, caiu um cisco aqui no olho e tal. Nossa, minha né? cara fazer isso. E assim, eu estou muito empolgado para que as pessoas comecem a ler, porque a entrega é realmente, olha, se em qualquer época da vida alguém fala assim, olha, eu consegui me realizar com o aprendizado desse livro, eu vou concluir que meu propósito está realizado. E como é que foi a sua participação no livro? Era a generosidade do Arlan, simplesmente. Não tinha outra pessoa para convidar para... Quando eu comecei a escrever o livro, Joãozinho, isso eu não sabia, eu vou falar agora aqui. Quando eu comecei a escrever, eu falei, poxa, ou prefácio ou pós-fácio tem que ser do João. Como é que foi, João, esse convite? Como foi escrever? Como gratificante. Foi? Na realidade, né, a minha participação ela é singela, assim, no sentido, porque o conteúdo estava lá. Essa emoção que ele falou estava lá. A inspiração estava lá. Né? Então, obviamente, para a gente chegar onde a gente está aqui hoje, a gente tem alguns aprendizados. Então, no final, eu tento fazer essa amarração desses aprendizados, né? E eu sempre, rapidamente aqui, vou fazer muito rapidamente aqui, eu até coloquei, né? E ele usou de uma outra maneira, eu vou colocar assim, eu tenho pessoalmente uma definição. Franchising é a arte de administrar conflitos. Eu já falei isso aqui, inclusive, lá no... Central do Varejo. No Central do Varejo. Mas quando você fala no conflito, não no sentido negativo, o conflito ele te leva à reflexão, ele te leva ao questionamento, é como você trabalha os diferentes. Então, primeira coisa, e nós estamos falando de relações humanas. Franchising é relações humanas. Tudo é consequência. Você precisa ter processo, você precisa ter padrão, você precisa ter tudo que o franchise tem. Mas se você não tiver boas relações humanas sólidas, pessoas com propósitos, você não consegue chegar lá. E esse livro fala de propósito. E a gente nunca é o propósito da marca, é o propósito que motiva cada um de nós. Tá? Porque o sucesso do meu franqueado vem do propósito que ele tem, como é que eu vou ajudá-lo a atingir. Aí eu preciso ter um propósito de marca para criar esse casamento. Então ele fala de propósito. Não, e a relação de coisas em comum, porque você percebe aqui, por exemplo, o quanto a infância, a convivência com a família, os exemplos de família levaram essa pessoa a chegar onde ela chegou hoje, por exemplo. Tá? O quanto a relação com o cônjuge,
né? O de estar ali, de passar o perrengue, do incentivo, de Parceria. acreditar nele, na parceria, levou ele a chegar onde ele está hoje. E claro, o quanto ele conseguiu fazer que o franqueador acreditasse nele, a ponto de alguns ajudarem, inclusive financeiramente, para ele fazer a primeira loja, né? Coisa que não é muito comum, mas falou, vem cá, eu te ajudo, e essa pessoa foi Eu e invisto cresceu. em você, né? Então, investe na pessoa, né? pois é, então enfim, o que eu falar aqui é suspeito, que eu sou autor e estou emocionado com esse projeto, mas tem um legado aqui, viu? Mas sabe o que é legal no final? O final é que o franqueado, ele é o protagonista. E ele sempre vai ser, e nunca vai ser diferente. Porque você não pode depositar, o meu sucesso depende do franqueador. Não, meu sucesso depende do meu esforço, do meu trabalho. O franqueador, ele vai dar as ferramentas, ele vai capacitar, vai dar treinamento, ele vai dar condições para que a pessoa possa explorar o maior potencial dela. E o mais, acima de tudo, e de muita superação. Não é fácil você ser empresário no Brasil, tá? Por mais ajuda que você tenha do franqueador, de quem, não é fácil. E esse livro, acho que conta essas histórias, dessas dificuldades e como faz para se superar com a ajuda. Histórias, assim, puramente reais, né? Aproveito também para agradecer a cada franqueado que se disponibilizou a abrir a vida dele para mim. Porque ele... Isso tem um grau de generosidade também muito grande, porque ele abriu a vida para uma pessoa que ele não conhecia. Eu não conhecia as pessoas que estão aqui nesse livro, né? Aí você vai através de um colega, do outro, de indicação, né? Então, quero aproveitar para agradecer a cada um que se dispôs aqui a compartilhar a sua vida, para que eu espero que centenas, milhares de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Escrever no Brasil também não é fácil. Não é Mas fácil. a gente vai fazendo mesmo assim mesmo, né? Porque a gente gosta de desafio. João, você tem livro? Vai ter livro? Todo mundo fica me cobrando isso. O Orlando tava me cobrando. Mas tem tanta história para contar. Tem tanta história para Sabe o que contar. acontece? É que cada vez a gente tem um projeto. Sim. É muito louco. E eu tenho novos acontecimentos na minha vida que mudaram minhas perspectivas. Sim. E eu estou no momento de colocar essa essência do que é importante. Sabe que a gente falou do se vira nos 60 lá? E eu estou nesse momento. De entendendo, né? De me entender. Porque muitas coisas que antes eram as minhas prioridades hoje eu tenho uma leitura da vida muito diferente. Sim. Então, eu acho que quando eu for escrever, eu quero escrever um pouco disso. Sim. Né? Porque conteúdo de uma série de coisas, a gente tem muita coisa boa, uma série de coisas, Sim. mas aí se eu for escrever, sabe de quem que eu vou ter que falar? Das pessoas, Sim. dos amigos, nessa jornada, como que a gente chega lá. Então, eu prefiro... Vamos ver. Esse é um projeto, né, que todo mundo fica me cobrando, mas vamos ver. Mas tem que vir na hora certa, Deixa eu né, só João? deixar Na hora uma certa. dica aqui. Quando esse episódio for no ar, o dele não vai ter saído ainda no Entre Peitos, que é uma pessoa que a gente faz o podcast aqui no estúdio, no Workstars. Ela vai entrevistar o João. E assim que tiver essa entrevista, eu vou deixar o link aqui na descrição também, para que vocês possam assistir. Então, a pessoa que está vendo daqui a 2 meses, já pode ser que já esteja no ar, então ela já vai conseguir curtir esse conteúdo e saber o que aconteceu com o João, para ele mudar isso aí, né, de ver a vida diferente. Eu também vou fazer o episódio com ela dia 29, então já estou ansiosa, porque eu tive um câncer, com 27 anos de idade, em Chicago, foi uma loucura. Não, mas todo mundo tem algum BO na vida, gente. Não é nada, mas é muito emocionante. É um projeto que eu gosto bastante de fazer parte da produção dele. É muito emocionante. Eu não posso ficar no estúdio, porque eu choro em todos. Então, quem fica normalmente é a Karen com o Robson e com o Marcão agora, porque realmente é tocante. Nossa, com o Paulo da Melissa, gente, eu tava assim... Ele começou a meio chorar, eu já tava aqui, ó. Coisa emocionante, eu sou muito... Aqui em empreendedorismo, negócio, a gente se diverte, a gente faz umas picuinhas, mas quando é esses conteúdos mais profundos, a gente se envolve e a gente até, inclusive, tem uma call agora, né? A gente vai finalizar o programa. Deixem seus arrobas, enfim, como se comunicar com vocês aqui nessa câmera, por favor. Lá. O meu é João Batista, da Silva Júnior. Tá certo? Eu não sei meu arroba. Você falou, olha só que coisa. A gente vai descobrir e coloca na... Você coloca aqui você olha que loucura. Você não precisa nem saber o seu. Eu não sei meu arroba. Você que eu te falei que eu era analógico? Ainda bem que nós temos os universitários que nos ajudam com isso. Então, porque a gente vai achar você no Insta na hora de eu colocar Mas aqui. olha, João... No Insta, no LinkedIn... Eu vou falar que semana passada a editora me pediu para colocar na contracapa e eu fui dar uma conferida para ver se eu não tava passando essa. Sabe que sou eu mesmo aqui? É que nem número de telefone. Me passa seu celular. Eu não sei, porque eu não me ligo. Eu mesmo, né? Eu sei, né? Mas fala o seu arroba agora. Arlan.rock. Vou ficar muito feliz de receber as mensagens.
Tem uma coisa que eu brinco, costumo dizer o seguinte, meu índice de resposta é de 100%. Todas as mensagens que eu recebo, eu retorno. Agora eu garanto que não é no mesmo dia, mas vai chegar a resposta. Mas vai chegar. Eu não consigo prometer. Nada. Pá, Você nem né? me aceitou no Que eu vou. LinkedIn. Eu não te aceitei. Não me aceitou no Eu não te LinkedIn. aceitei ainda. Não. Tá lá pendente. Fui abrir hoje pra fazer um. Pra te fuçar, né? Mas que eu vou você, entrevistar. mas, você, eu tenho que mas olha fuçar. só, em compensação, você mandou uma mensagem, Você João. respondeu no não, sábado. no foi, segundo. No outro dia. Foi 24 Na horas. hora. vendo? Eu- Ele eu- É o aceitou meio, rápido. né? Eu tenho a generosidade- Tem que acertar o eu- Isso é meio. demais. Não tô reclamando disso. Isso é demais. É só que eu Então, vi hoje, mas porque eu é fui que- pesquisar a meu- sua vida. A minha esposa ontem, foi rapidinho aqui, já que estourou o tempo. Olha, aí chegou minha esposa, foi pegar, eu tava fazendo fisioterapia, depois vocês vão descobrir por quê, né? Depois eu conto essa história. Ela tava fazendo a minha fisioterapia, aí tocou o telefone, aí minha esposa pegou o telefone e foi colocar assim. Ué, 625 mensagens Nossa. em 20 conversas. Ah, mas é grupo também, né? É grupo e... É, sim. Tem que ler, né? Não. Mas não é grupo, só que todos os grupos é com grupo de franqueados, é com Tem que grupo, ver tudo. é grupo de varejo, Só o grupo, Tem que ver só o grupo da franqueadora. Mesmo porque nesse celular eu separo os grupos de outras coisas, tá aqui. Isso é uma coisa que eu também aprendi, é separar as coisas. É muita coisa. Muita informação, é muita informação. Então, eu ainda não. Eu preciso aprender essas coisas novas de como administrar. É uma loucura. Sim, vamos fazer um outro só de otimização de tempo. Vem aqui a câmera pra mim. Exatamente. Quero agradecer você que estava aqui ouvindo ou assistindo a gente aqui no YouTube. Foi demais. Se inscreve aqui no canal, segue a gente aqui no Spotify. Vai ser demais ter você aqui toda semana, toda quinta-feira, um episódio novo. Eu sou Thalita Lombardi, fundadora aqui do Rockstars e do Rockstars Studio. A gente tem um produtor aqui em São Paulo, ficamos no Itaim, onde tem essa belezura que a gente grava. Quero te convidar, deixa aqui nosso e-mail, oi@workstars.com.br. Bom, é isso, gente. Obrigada. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.